Sempre que ela vem, gera uma reflexão nos nossos ouvintes, em nós. Claro. É sempre muito ponderada, equilibrada na sua fala, e isso é muito legal, porque às vezes nós somos extremistas, né? Nós temos as nossas histórias, nossas vivências, e ela vem com um ponto de vista bastante equilibrado. E hoje o assunto é interessante. Vamos falar aqui com a psicóloga Sandra Froza, ela que é a nossa consultora oficial da área de psicologia, verdade. Já há longa data, o Radar que completou 6 anos, Sandra, então faz 6 anos que você é nossa parceira aqui da programação. Verdade. E nunca falamos deste assunto, né? Nem contigo e nem em uma outra oportunidade. É um assunto que eu considero bem relevante, que é mudança de hábito. Por que mudar um hábito é tão difícil? Por que as pessoas sofrem quando precisam mudar? Sandra, bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Grace. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Felipe, né? E é muito bom estar aqui de novo, né? Fazia tempo que eu não vinha. Verdade. Estamos sempre na luta, né? A gente está sempre na luta pela psicologia, na luta pela família, na luta pelo trabalho, enfim, né? Nós estamos sempre aí. Muito bom estar aqui. Legal, nesse novo formato, né? Agora nesse novo formato, tá diferente, tá chique. Eu fiquei com ciúme do pessoal, diz assim, olha, gente, vocês estão dormindo demais. Quero que vocês comecem a levantar cedo comigo, né? Eu e o Milton aqui, nós ficava tão sentidos, só nós dois na rádio, né? Então pensei, vamos tirar todo mundo da cama cedo, vamos agitar cedo, né? E todo mundo fica feliz, olha só. Aí vamos falar dos hábitos também, né? Sacanagem. Pensa a felicidade, é uma loucura, Nossa, né? Loucura. Sacanagem. Ainda mais um dia com chuva e frio. Nossa Senhora. Mas muito bom, Sandra, tê-la aqui nesse novo formato, aproximadamente aí essa é a segunda semana desse formato do Radar, que começa então às 7 e segue até às 9, tanto ao vivo nas redes sociais, quanto também ao vivo no rádio, com a presença de mais pessoas, um programa mais interativo. Sandra, hoje mudança de hábito. Lá no consultório, no dia a dia, é uma queixa recorrente, as pessoas que elas buscam muitas vezes sanar algumas questões emocionais, passa também por mudança de comportamento, mudança de hábito. As pessoas sofrem realmente para mudar? Bem sincera, Grace, assim, na minha experiência profissional não ocorre muito. Por quê? Porque um hábito, geralmente, ele é um hábito que conversa com a pessoa e não atrapalha a pessoa. Okay. É um hábito que você tem uma gratificação, que você faz e você sente um prazer em fazê-lo. Certo. E esse prazer não é nocivo. Vamos dar um exemplo. Eu acordo de manhã e todos os dias eu tomo uma xícara de café. Isso é um hábito saudável. No momento que eu começar a tomar 5, 10, 15, 20 xícaras de café ao longo do dia e não me sentir satisfeita, podemos dizer que é uma compulsão. Então, existem diferentes conceitos, né? Temos o hábito, a compulsão, o vício. Então, o que é o hábito? O hábito é algo que a gente adquire, né? Que a gente aprende e repete quando o nosso cérebro entende, né? O nosso sistema nervoso entende que é um prazer, né? Que a gente está sentindo aquilo como algo bom para nós. Isso tudo se dá pelos neurotransmissores, que é a dopamina, que nos dá essa sensação de bem-estar. Então, no momento que eu tenho uma ação, um comportamento que vai fazer com que esse neurotransmissor dopamina vai até o nosso sistema nervoso central, a gente acaba tendo um prazer, né, em realizar determinada ação, determinado comportamento, né? Perfeito. Então, o que tu me pergunta assim, existem algumas queixas, por exemplo, eu não consigo incorporar, não sei se é esse o termo, mas no meu dia a dia uma atividade física. Atividade física ainda não é meu hábito, não é um hábito, né? Então, o que a gente pensa, né? Que se isso está fazendo falta para ele, aí sim, vamos adequar qual o melhor horário do dia para você, adequar esse hábito, né? Tentar criar esse hábito, que é possível, dentro da tua rotina.
Existem especialistas que dizem, né, há muito tempo atrás falavam em 21 dias para adquirir um novo hábito. Inclusive tem um livro que é exatamente que fala de 21 dias para mudanças e tal. Eu tenho esse livro em casa. Mas o título. Hoje está sendo questionado, porque cada indivíduo é diferente. Você vai precisar 30. Existe uma teoria que diz que são 66 dias. Né? Então, mas a gente sabe que precisam de vários dias e repetindo aquela ação para você torná-la um hábito, para você entender que aquilo te dá prazer e que tá ok. E o que acontece também? A gente percebe que existem pessoas que dizem assim, eu tenho esse hábito e não mudo. Muda, a gente consegue trocar um hábito que não está sendo saudável por outro. Né? Então, por exemplo, eu tomo café todos os dias. Mas daí me deu uma gastrite, vou ter que mudar o meu hábito, né? Então, é isso. São questões que a gente precisa olhar, né? Quando que muda? Quando a gente quer, né? E quando nós vamos ter algum reforço positivo. Por exemplo, eu preciso mudar por causa da minha saúde, né? Em função do meu bem-estar. Então, eu percebo que eu tenho que mudar. Vamos dizer, eu tenho o hábito... vamos imaginar assim, de tomar todos os dias um café preto em jejum. Perfeito. Eu tenho que mudar porque talvez isso esteja dando algum... Não sei se o café faz isso ou não, mas enfim, é um exemplo, né? Eu como doce todos os dias, eu preciso comer um doce todos os dias. Mas eu descobri que eu sou diabética, eu preciso mudar esse hábito. Né? Eu preciso trocar esse hábito. E o que se sugere? Que quando eu fizer uma mudança de hábito, que não está sendo legal, eu preciso substituir por algo saudável. Ou algo que é mais aceito e que conversa mais com o meu corpo, com o meu dia a dia, né? Agora, a mudança de hábito, e eu vou confessar para vocês por que eu sugeri esse tema aqui no programa hoje. Porque, eventualmente, eu me deparo no dia a dia com situações... especialmente nos treinamentos, onde as pessoas têm dificuldade de mudar a sua forma, ela fala errado, por exemplo. Certo. Imagina que aprendeu a falar com 1 ano e 3 meses e, por causa da nossa cultura regional, adquiriu uma forma de se expressar. Exato. É um jeito de falar. E, de repente, percebe que aquele jeito de falar está prejudicando a sua comunicação e aí precisa mudar. Mas aí, primeiro é a consciência de que precisa mudar. Depois entra um processo de uma mudança na rotina, acredito eu, de uma disciplina. É uma série de coisas que envolvem, né, Sandra? Essa questão da mudança de comportamento, a mudança de hábito. E passa muito pela disciplina. E por nos tirar da zona de conforto. Porque, às vezes, é cômodo aquilo. Tá confortável, eu estou sendo entendida, ou eu estou... tá bom assim. Você falou do café. Eu, por exemplo, ainda não consegui mudar o hábito de tomar o café doce. Não consegui. Porque eu sei que precisa ir aos poucos, enfim. Mas mudar nos tira muito da zona de conforto, não, Sandra? E até porque nós vamos ter que lutar com o maior obstáculo que somos nós mesmos, que é o nosso cérebro, né? Que o que a gente apreendeu vai ter que ser mudado. Mas quando a gente fala dessa questão da neurolinguística, né? Da questão da expressão, da comunicação, eu acho que vai muito além do hábito. Porque nós nos comunicamos conforme nós interiorizamos a forma de comunicar. Por exemplo, eu posso estar falando contigo de uma forma agressiva e não me dar conta disso. Por quê? Porque isso eu aprendi a vida inteira. E foi assim que meus pais se comunicavam, meus avós, e estava tudo certo. Né? Era com gritos, eu grito. Era com alguns erros fonéticos, né? E isso vou reproduzindo. No momento que eu faço algumas mudanças, às vezes eu sou excluída. Eu não me sinto mais parte daquela família. Existe muito, e eu sempre falo disso nas nossas lealdades familiares, que como se eu começasse a me comportar diferente, a falar diferente, eu não vou mais pertencer àquele grupo e não sou mais aceita. Então é muito mais profundo isso. Né? O ideal seria se eu conseguisse mudar
as minhas formas de comunicação de uma forma, né? Mas a gente sabe que tem muito a ver com as nossas histórias, com o nosso jeito de lidar com as situações. Hoje a gente tem agora é a psicologia, uma área das emoções. E que a gente fala muito dessa questão de você colocar a emoção na tua fala. Quando eu vou falar algo, sempre que eu consiga, né, falar o que eu estou sentindo. E se conectar com a gente na hora de se expressar é muito difícil. E que talvez seja um hábito a gente fazer esse exercício. O que eu estou sentindo? É isso aí. Né? Então, o que eu estou sentindo agora em falar aqui na rádio? Né? Eu estou pensando o seguinte, tem um monte de gente me ouvindo com diversos padrões diferentes de família, com ideias diferentes, que vão discordar do que eu estou falando e tudo bem. Né? Então, enquanto a gente vai falando, a gente vai sentindo emoções. Eu tenho medo de falar, eu tenho que ficar me policiando, porque daqui a pouco eu falo alguma coisa que possa ofender alguém. Né? Então, a gente está sempre tomado por algum tipo de emoção. E esse pensamento vai se tornando um hábito. Exatamente. Né? Ô Sandra, e mudar hábitos é como ressignificar alguma coisa? Eu acredito que sim, porque assim, quando eu vou mudar um hábito, é porque eu tenho algo positivo que eu vou receber. É como se eu estivesse recebendo algo de bom para mim, porque senão eu não vou mudar hábito. O que eu ganho em troca de mudança de hábito? Então, por que eu não consigo mudar o hábito? Porque meu cérebro não entendeu. Eu não entendi que aquilo vai fazer diferença na minha vida para o melhor. Vou te dar um exemplo. Existia uma época que a gente fazia aqueles treinamentos de coaching. Isso. E que a gente tem que acordar às 5 da manhã. Uhum. Não me peçam para acordar às 5 da manhã. Porque eu tenho horas de sono e de qualidade. Por que eu mudaria meu horário de sono de qualidade para substituir por um hábito que eu não vejo diferença na minha vida? Porque eu consigo dar conta do que eu tenho para fazer nos meus afazeres nos horários que eu estou dispersa. Então, quando eu percebo que sim, que eu preciso mudar, que eu preciso acordar às 5 da manhã para dar conta do meu dia a dia, aí é um reforço positivo. Mas se eu não vejo vantagem nenhuma em acordar às 5, e bem pelo contrário, quando vai chegar às 5, 4 da tarde, que é a hora que eu mais intensifico o meu trabalho, eu vou estar esgotada. Se eu perceber que esse não é o meu ritmo, não adianta eu acordar às 5 da manhã. Então, eu preciso entender de que cada indivíduo é diferente, mas que eu posso mudar o hábito. Se eu precisar acordar às 5 da manhã e mudar os meus hábitos, porque não está mais se adequando ao meu dia a dia, e eu vou ter isso como algo positivo para a minha vida, ok. Agora, não querer que a minha vida, a minha rotina seja igual do outro. Né? Porque senão também vai se tornar doentio. E hoje a gente sabe que nós temos os hábitos, as compulsões e os vícios. E vamos falar de cada um deles, Sandra. Por exemplo, os hábitos é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, que é os nossos comportamentos repetitivos e aprendidos, e que nos dão uma rotina, uma satisfação em fazer. Eu me sinto bem fazendo aquilo. Tá. A compulsão eu faço, mas nunca está bom o suficiente. Então, eu faço e repito, faço e repito, faço e repito. O vício, ele já é algo mais, vamos dizer assim, mais maléfico para o ser humano, né? Por quê? Porque o vício, ele te prende a uma situação que às vezes é uma situação negativa. Por exemplo, vamos dar o exemplo do tabagismo, da questão do alcoolismo, e hoje se fala muito do workaholic, isso, que é o vício do trabalho, que tem pessoas que trabalham e nunca estão satisfeitos. Estão em busca de algo e que acaba prejudicando a sua relação familiar, a sua relação com o teu corpo, começam a adoecer mentalmente, fisicamente, socialmente, porque estão viciados no trabalho. Então, isso está sendo muito visto hoje pelos especialistas, que é o workaholic, né? Então, só para dar um exemplo de vício, é aquilo que vai atrapalhar e que vai prejudicar a minha saúde, tanto física quanto mental, né? Sandra, e insistindo nessa questão da mudança, quando mudar, você tocou, e eu gostei muito dessa tua fala, quando nós percebemos que a mudança é para o bem, né?
Então mudar pelos outros não funciona. Eu não acredito nisso, né? Eu quero que você mude. E sabe o que? Eu vou trazer isso para o campo do feminino. Nós, mulheres, pensamos que vamos mudar as pessoas. As mulheres têm muito disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um casal que separou e a mulher começou a ter um relacionamento com outra pessoa e alguém diz assim, tu vai ver como ele é. Ele é assim, assim, assado. Ele gosta de tomar bastante. Não sei. Não, mas comigo ele vai mudar. Eu tenho essa ilusão sempre de que ele vai mudar. Isso ocorre muito nos casamentos. Boa fala. Né? Que ele vai mudar em função do grande amor. Isso é ilusão. Ninguém muda ninguém. A pessoa muda, sim, por vontade própria. Por ela perceber que ela está tendo perdas com aquele comportamento. E essas perdas atrapalham a vida dele. Agora, se eu tenho um reforço positivo com aquele comportamento mau, por exemplo, eu sou agressivo contigo e depois eu sou boazinha contigo, mesmo eu sendo agressiva, o meu reforço é positivo. Então, eu vou continuar sendo mal, vou continuar sendo agressivo. Agora, no momento que mudar esse ritmo, que mudar isso, aí sim a gente pode haver mudanças, né, de comportamentos. Agora, Sandra, nós estamos falando aqui de recompensa, né? Qual é a recompensa que eu tenho em mudar? E a essência, a raiz, o gatilho. Talvez não seja o primeiro passo a entender qual o gatilho que me faz ter esse comportamento ou este hábito que eu não considero tão legal e que eu gostaria de mudar. É difícil entender esse gatilho e, a partir dele, criar uma rotina de mudança? O importante é a gente passa pelo autoconhecimento, é bem isso, né? Porque cada indivíduo é diferente, o seu gatilho é diferente, a sua forma de agir é diferente. As pessoas mais rígidas têm muito mais dificuldade de mudança de hábitos, né? A pessoa que é mais flexível, mais eu consigo aprender novas coisas, aquela pessoa que está sempre em busca de novas coisas, que é mais maleável, mais flexível, né? Ela consegue lidar melhor. Mas quando eu tenho, como tu diz assim, a minha recompensa é muito grande, sendo daquela forma, é muito difícil eu mudar o hábito, né? É uma questão que chama atenção essa parte da recompensa, porque até que eu não entender o que eu vou ganhar com isso, dificilmente vou mudar. Exatamente isso, porque se nós somos assim. E se eu estou ganhando sendo assim, né? Por que eu vou mudar? E aí precisa mudar, porque o que você ganha e o que você perde realmente, né? O que é ganhar e o que é perder, né? Então o gatilho, ele acontece sim, ele acontece diariamente, né? Em cada indivíduo que é diferente. Você falou da pessoa que fuma, por exemplo, né? Eu quero mudar esse vício. Né? E aí qual é o gatilho que me leva a fumar? Temos assim, existem várias teorias dentro da psicologia. Por exemplo, se nós pegarmos Freud, dentro da psicanálise, ele vai dizer que nós temos lá uma fixação na fase oral do bebê, quando ele amamentava, no peito da mãe, que pode ter uma predisposição para o alcoolismo e para o tabagismo, porque sente prazer pela boca. É uma teoria. Né? Outra teoria, eu sou ansioso, né? Eu tenho um quadro de ansiedade e quando eu vou me dar conta, toda vez que eu fico ansioso, eu preciso usar isso para baixar, para eu começar a pensar melhor, para eu raciocinar. Então eu faço uso do cigarro ou do álcool, enfim. Eu sou tímida, então eu preciso beber um pouquinho para me soltar, né? A gente vai usando essas artimanhas, né? Para fazer com que seja aceito isso, até por mim, né? Até pela própria pessoa. É como se isso é para a pessoa e não para os outros. Não para os outros, né? Verdade. Eu preciso disso para estar vivo, né? E outras questões assim que eu acho legal, que é importante, que quando a gente pensa em mudar os hábitos, é muito difícil, porque nós vamos ter perdas com isso, né? Porque eu estava sentindo prazer naquilo. Exato. Então, o que a gente sugere? Que sempre se troque um hábito por outro. Ótimo. Né? Por exemplo, eu tenho o hábito de chegar em casa, né? Vamos pegar mais no mundo masculino, chegar em casa e fazer um whiskyzinho com gelo para relaxar. Pô, isso aí tá me fazendo mal. Mas eu não consigo, aquilo tá sendo muito ansiogênico para mim não beber quando chegar em casa. O que se faz? O que eu poderia trocar nesse horário? Não, eu posso ir para academia nesse horário.
eu posso dar uma caminhada no lago, eu posso visitar minha mãe, eu posso visitar um amigo, eu posso assistir um filme que eu gosto, eu posso trocar esse hábito por outro. Perfeito. Né? Gosto dessa fala. A substituição, às vezes, é uma alternativa. É uma alternativa. Entender aquilo que não está legal, o que eu posso substituir, que também irá me proporcionar uma satisfação, um momento de prazer, no mesmo nível ou talvez mais, e mudar. Agora, Sandra, o medo do desconhecido. Porque até então, tomar o uísque, eu conheço, é algo que eu me sinto bem. Você conhece o efeito, você conhece N coisas, né? Os efeitos que vai produzir. Perfeito. Mas aí quando eu mudar, eu não sei como eu vou reagir, eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou me comportar. Ou seja, a mudança também provoca muitas vezes, ela deixa de acontecer pelo medo do novo. E o desconforto, né? O medo do novo e o desconforto que causa. Porque, poxa, eu podia estar lá em casa relaxado, né? Podia estar em casa relaxado, mas tenho que ir para a academia. Então, até eu fazer com que essa minha atividade física vire um hábito, se torne um hábito, né? Leva um tempo. Não tenho dúvida. Porque o que acontece? Hoje existe, é comprovado cientificamente que a atividade física nos dá a sensação de bem-estar. Uhum. E com o passar do tempo é como se fosse uma droguinha, né? A gente precisa daquela atividade física para se sentir bem, né? Então é a mesma. Então, só que para a gente fazer dessa atividade física um hábito para o meu dia a dia, às vezes demora. Viu, Fabiano? Ixi, não cheguei nessa parte ainda. Eu não pedi permissão para ela, né? Mas eu gosto muito da treinadora agora que eu tô treinando. Ela me diz sempre assim, a Iva: Sandra, vamos malhar isso aí, hein? Vamos fazer atividade física para tu poder chegar nos 70 e 80 anos sentar no vaso bem. Olha aí, ó. Né? Porque às vezes a gente não se dá conta da nossa mobilidade, né? Eu preciso ter músculo para sentar no vaso com 80, 90 anos, né? É fato. Então, isso me motiva muito, né? Porque eu já estou numa idade mais ou menos, já, né? Chegando lá. Então, já estou mais para os 60 do que para os 50. Então, isso pega, sabe? Daí tu pensa, poxa, o que eu quero da minha velhice, né? Uhum. E os hábitos passam por aí também, né? Com certeza. Temos aqui participações, pessoas que estão mandando recado para nós, Fabiano. Sim, deixa eu só resetar aqui, porque você viu que teve uma mudança danada no tal do Facebook, né? E isso aí tá complicado, viu, Grace? O pessoal às vezes olha aqui, mas como é que não tá ao vivo? Não, tá ao vivo sim, só que tem que empurrar aquela setinha de baixo lá para frente, né? Para voltar pro ao vivo, né? Mas tem que ir até o fim do vídeo. Isso. Arrasta a barra até o fim do vídeo que você vai poder acompanhar o ponto em que nós estamos falando. Aí sim vai estar ao vivo. Exatamente. É uma doideira que inventam a cada momento, hein? Mas não tem problema. Para não ter esse problema, entra no site rco.com.br. Você já viu isso aqui, Grace? Viu? Olha aí, ó. Quando você entra direto no site, né? Já logo em cima, assim, tá ao vivo. E aí você só clica lá e pronto, assiste. Tá resolvido o problema. Fica muito mais fácil. Muito Ao mais invés de ir no simples. Facebook, vai no site da Rádio Centro-Oeste, rco.com.br. Tá ali o link, tá o vídeo ali, tá você o já vídeo, pode assistir. Pronto, já assiste ali, já tá tudo 100%. Bom dia para Ana Gato, bom dia. Bom dia, parabéns, Sandra. Excelente tema no programa de hoje, um abraço. Também aqui com a gente a vereadora Carmen Fiorini, bom dia. Excelente programa, um abraço a todos, bom dia para Elizabeth Foreste, também para Iraci Agostini, Aldete Soster, também aqui o Celso e Lávia Cor, também aqui acompanhando a nossa programação. Quem mais aqui também? A Márcia Schmitz, né, aqui conosco no nosso programa hoje. Legal, mudança de hábito, mudança de comportamento. Mudar é fácil. Felipe, diga-me. Tem facilidade em mudar? Depende o quê? Depende o quê? Mudar uma rotina é fácil, mas eu me identifiquei muito com uma coisa que a Sandra disse, que é a questão da forma, do jeito que você fala às vezes. Eu fui criado, né? A minha mãe sempre fala que os zambones são sempre de falar alto, de estar... E às vezes eu tô falando alto, tô falando mais grosso e eu não percebo. Pra mim eu tô falando normal. Gringo? E mudar isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente não se percebe. Não dá aquele... Então, é aquela história que o Fabiano brincou.
Vim de manhã cedo aqui, acostumado, no segundo dia para mim já estava ok. Agora, fazer outras adaptações às vezes são mais sofríveis. Faz sentido. Mudar depende muito disso, né? O que é? Qual é a mudança? Eu acredito essa do comportamento eu não sei, para mim é a mais difícil. Mudança de rotina, mudança de é mais fácil para me adaptar. Mudança de comportamento, eu penso que ela é muito mais íntima, ela requer uma disciplina maior, né, Sandra? Por exemplo, desde hábitos alimentares. Que é um outro mais simples. Nós estávamos falando disso aqui antes do programa, né? Que é a questão de mudar o jeito que a gente olha as coisas, tá? Nós não falamos, damos o exemplo, né, de falar coisas boas, ou de contar uma coisa boa antes de contar coisa ruim. Né? Não é isso, não é um hábito, é um comportamento, mas mudar isso, não sei como é que faz. Talvez eu tentaria trazer isso pro consciente, para depois fazer com que isso realmente virasse um hábito, não sei, né? A gente tem muito na psicologia positiva isso, né? De olhar as coisas com um olhar mais positivo, né? Que todas as perdas talvez implicam em alguns ganhos depois. Eu às vezes falo para os meus clientes no consultório que muitas vezes a gente perde para ganhar, né? Então, às vezes vem de uma dificuldade muito grande, e daí a gente começa a analisar as perdas com aquela situação e ver o quanto vai ganhar com aquela situação. E o quanto aquela situação fez com que ele ganhe em termos de aprendizagem, de se livrar de alguma coisa que estava sendo um peso na vida dele, mas que ele não se dava conta. Então, muitas vezes a gente precisa perder para ganhar. E eu brinco sempre, eu digo assim, a gente perde o dentinho de leite para ganhar um dente permanente, né? Isso. E para a gente perder o dentinho dói. Né? A gente vai ficar desdentado um tempo, né? Mas depois vai nascer outro melhor. Então, a psicologia positiva vem muito nessa linha, sabe? De a gente olhar... e ela fala muito da gratidão, do ser grato, do olhar para as coisas boas que nos acontecem, né? Então, dentro dessas teorias todas, a gente tem várias técnicas para serem utilizadas. Por exemplo, se nós pegarmos a teoria cognitivo-comportamental, que você falou da mudança de comportamento, que é a TCC, ela traz muitos instrumentos para a gente se dar conta que a gente precisa mudar. Mas o que eu costumo sempre dizer, toda vez que eu estou sendo agressiva e alguém diz, tu está sendo agressiva, eu me torno mais agressiva. Aquilo é como se fosse combustível. Botar gasolina onde já tem fogo. Então, existem técnicas dentro do consultório, dentro das teorias, né, que você vai fazendo com que essa pessoa se dê conta que está tendo um comportamento não adequado para fazer essas mudanças. Então, existem várias teorias dentro da psicologia, né? Sandra, da minha parte, para ir encerrando, aquela frase que diz, quando eu mudo, o outro muda. É verdade isso? Eu acredito que sim. Que se nós como eu penso sistemicamente, né, e não causa e efeito, eu penso que nós somos um sistema, que estamos nos retroalimentando, eu acredito muito nisso. Né, que um mudando é como se fosse uma engrenagem, né? Vai dando um reflexo nos outros, né? Quando eu me permito fazer alguma coisa diferente da minha família, do que eu aprendi do meu companheiro, né? Eu vou fazendo com que mude também, que comece a aceitar novos hábitos, novos comportamentos, né? Então eu não mudo o outro. Não. Mas eu posso mudar e influenciar no meio. Tu influencia no meio, porque a gente é influenciado e a gente influencia. Concordo. Né? Então, nós somos sempre sistemáticos, num sistema, assim, né? Legal. Eu concordo com isso, viu, Sandra? 8h42, sempre passa rápido, né? Muito. É incrível, né? Quando o bate-papo aqui flui, a gente se empolga, né? Mas muito bom. Anotei aqui, Sandra, vício pelo trabalho. Já está intimada. Eu achei... workaholic. Achei interessantíssimo este assunto. Eu acho que... Inclusive tem jovem nessa situação aí, viu, pessoal? Jovens que estão aí com uma autocobrança muito forte, né? Que a gente diz, o jovem não quer trabalhar. Não, tem jovem que quer trabalhar e trabalhar muito e estão exagerando na dose. E aí, problemas aí com a compulsão pelo trabalho. Isso aí, o vício, né? Interessante, um baita assunto.
Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Por estar aqui conosco falando deste assunto tão importante que é a questão da mudança. E muitas vezes nós precisamos, mas por onde começar? Como fazer isso se tornar realidade na nossa vida? E você trouxe aqui uma fala bem interessante em todo esse contexto, que primeiro é se dar conta, depois realmente é criar rotinas, substituir. Achei muito legal essa ideia do substituir, pensar na recompensa, pensar no benefício, pensar no que vou ganhar. Então, muito legal, muito positiva a participação, como sempre. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço, né? Muito bom estar aqui, né? E um abraço a todos e vamos curtir o nosso friozinho que está vindo por aí, né? Muito bom. É isso, né, Fabiano? É isso aí. Vamos já para o intervalo para encerrar o nosso programa de hoje, né, com o nosso Giro da Reportagem. Vem aí o nosso colega Gilmar Bortesi em instantes. Bom dia, gente. Obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Vamos lá.